Fala, meus perdidos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vou contar a história de terror aqui que talvez vocês conheçam. E vamos lá. Corpo Seco, você deve conhecer por causa do Renato Garcia. A criatura descrita como tendo um corpo mirado com uma cara feia e cheia de perebas já foi avistada em várias cidades no interior do sudeste brasileiro. Há poucos anos foi vista em cima do muro de um cemitério da cidade de Mogi Guaçu. Sempre achei que isso fosse história dos tempos antigos ligada ao cemitério. Mas não, eu comprovei que o corpo seco existe, não quero mais passar por lá de novo. Disse na ocasião o jornal local, a aposentada Maria Aparecida Soares Branco. Há muitas variações sobre a origem do corpo seco ou o Hutu, mas sabe-se que ele em vida foi um homem muitíssimo violento, chegando a espancar a própria mãe. Quando morreu, seu cadáver teria sido repelido pela terra repetidamente e tendo descanso eterno negado, virando uma assombração. O corpo seco teria o poder tanto de secar árvores como de sugar o sangue dos humanos desavisados em estradas desertas na calada da noite. Japão. Mary San do Dayan, ou Telefonema de Maria. Esta popular lenda urbana japonesa conta a história de uma boneca de porcelana. Tem que ter boneca no meio. Puta que pariu, mano. Que após ser abandonada por sua dona, decide matá-la. Cada aproximação que faz da sua vítima, a boneca faz um telefonema. E o que de início parece um trote vai ganhando ares sombrios como o desenrolar da história. Uma família muda de cidade. A filha decide jogar fora uma boneca de porcelana que chamava Maria. Oh, porra, mano. Eu tenho medo dessas histórias. Oh, merda. Naquela mesma noite, a menina recebe um telefonema. Olá, é a Maria. Estou na lixeira agora. A menina desliga, mas o telefone toca de novo. Olá, é a Maria. Estou na loja da esquina agora. O telefone toca uma terceira vez e a voz diz: Olá, estou na frente da sua casa agora. A garota toma coragem, abre a porta da frente, mas não encontra ninguém lá. Deve ser um tonto, pensa. Então o telefone toca novamente. Olá, é a Maria. Eu estou atrás de você. O meu cu! Ah, não, velho. Vai se ferrar, né? Blood Mary, Maria Sangrenta. Ou suco de tomate. Suco de sangue, sei lá, se não me engano é isso. Essa lenda urbana conta a história de uma jovem Mary Wood, que era muito bonita e passava horas se admirando no espelho do banheiro. Um dia Mary sofreu um acidente horrível e seu rosto ficou tão desfigurado que ninguém mais conseguia olhar diretamente para ela. Percebendo a mudança no comportamento das pessoas, Mary decide ver por si mesma o que tinha acontecido no banheiro de casa. Ela reúne coragem para encarar o espelho, mas o que vê a fez gritar e chorar desesperadamente. Ela queria tanto ter seu antigo rosto de volta que acabou entrando no espelho jurando recuperá-la e nunca mais foi vista. Até hoje ela assombra os espelhos e garotas podem invocá-la se tiverem coragem, desligando as luzes do banheiro, virando-se de costas para o espelho 3 vezes, dizendo você sabe o que? Não vou falar. E dizendo o nome dela. E olhando para o espelho onde o rosto desfigurado de Mary Ward aparecerá. Hotel Cecil. O Hotel Cecil foi inaugurado em 1924, em Los Angeles, e ficou conhecido após se tornar palco de inúmeros crimes e tragédias. Ele serviu de residência para pelo menos 2 serial killers, e muitos de seus hóspedes cometeram suicídio pulando de suas janelas. Em 2013, por exemplo, a turista Elisa Lam foi encontrada morta na caixa da água do telhado do hotel. Sua morte foi considerada acidental, mas as imagens das câmeras de segurança do elevador mostraram Lam agindo de maneira estranha, encolhendo-se em um dos cantos, quase como se estivesse se escondendo de algo. Ao longo dos anos, as pessoas relataram diversos casos estranhos no hotel que serviu de inspiração para a série de TV American Horror Story. Avistamentos de uma criança do lado de fora da janela do quarto andar, um hóspede que afirmou sentir algo
o enforcando durante a noite em locais no hotel em que a temperatura cai bruscamente sem nenhuma explicação. Sem nenhuma lógica. Andes Ball. Há uma antiga lenda na parte oriental da Rússia, cruzando os montes Urais e na região da Sibéria, sobre um espírito que vive em pântanos chamado Hashibal. Ninguém que o avistou viveu para contar a história, por isso a descrição de sua aparência varia bastante. No entanto, sabe-se que ele é uma criatura alta, coberta por água pantanosa e com as pernas e os braços e outras partes do corpo cobertas e protegidas por plantas e troncos. Apesar de... do monstro, né? Não caçar pessoas deliberadamente. O caso alguém se depare com ele, tentará matar o invasor. Antes disso, no entanto, ele pode deixar as pessoas surdas, cegas e desorientadas. O monstro fará de tudo para que você perca e se afogue no pântano, caso se sinta ameaçado. Dependendo da região, as pessoas também acreditam que o monstro não possui olhos e que pode imitar o som de qualquer animal, com pássaros, para atrair caçadores locais. Tem bastante. La Mansion Sanglante. A casa que sangra. A Mansion Sanglante ficava em Saint-Quentin, cidadezinha na região da Aisne, na França. A história começa em 1986, quando um casal se muda para lá, e após um mês começa a ouvir barulhos estranhos, como gemidos, sons de panelas batendo, vindos do chão. A princípio, os dois acharam que eram os vizinhos, mas as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. Certo dia, a esposa viu uma substância vermelha, estranha e viscosa escorrendo pela parede da cozinha. Seria sangue? Seu marido tentou acalmá-la, dizendo que provavelmente era apenas uma tinta antiga reaparecendo. Somente quando o fenômeno começou a acontecer em outra parte da casa, os dois decidiram chamar a polícia. A investigação chegou a uma conclusão assustadora. Não era tinta, mas sangue humano. O casal então decidiu passar uma semana fora da casa e espalhou farinha pelo chão de todos os cômodos, na tentativa de pegar alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto. Quando voltaram, no entanto, não encontraram nenhuma pegada, só todas as paredes totalmente cobertas de sangue. Um padre foi chamado e ele deu o veredito. Tratava-se de uma obra do demônio e a casa dele deveria ser demolida quanto antes. Quando a casa veio abaixo, foram descobertos os corpos de cerca de 50 soldados alemãos da Primeira Guerra Mundial sob suas fundações. A foto acima é da casa que foi construída no lugar da Mansion Sanglante. Não tem nenhuma foto. Whitney Horstman. Whitney Horstman foi construído pela Ordem Meu Deus do céu! Pela Ordem Franciscana em 1913, em sei lá o que, Alemanha, com um complexo hospital, escola, igreja, que abrigava cerca de 60 pessoas com deficiência física ou mental. Durante a ascensão do regime de Adolf Hitler, os franciscanos foram expulsos e a função da instituição mudou dramaticamente. Isso é grande. Cadê? A princípio, todos os adultos que moravam no local tiveram que passar por uma esterilização obrigatória, um destino comum para todos os setores indesejados da sociedade, nazistas, tal como alcoólatras, esquizofrênicos e pessoas com fraquezas congenistas. Após o decreto da eutanásia de 1939, essas pessoas também foram enviadas para as câmaras de gás. O mesmo decreto também determinava que todos os bebês nascidos com deficiência incurável deveriam ser submetidos à eutanásia. Assim, não sei o nome, tornou-se um matadouro de crianças. Acredita-se que ao menos 97 crianças tenham morrido no Whitney Horstman. A maioria delas após receber várias doses de um remédio para dormir vezes seguidas. O processo era longo e agonizante, levando até 8 dias para matar a criança. Acabavam desenvolvendo dispenia, se afogando como um muco anormal que era liberado pela sua boca e seu nariz.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a instalação foi devolvida aos franciscanos, que decidiram vendê-la ao governo federal, que alugou para diversos fins. Desde 1991, complexo encontra-se desocupado e a venda. Muitas das pessoas que visitam o prédio juram ter ouvido sons de crianças gritando e chorando em seus corredores vazios. La Llorona, a mulher que chora. La Llorona, ou a mulher chorona, foi uma mexicana pobre que se casou com um rico espanhol. Após o nascimento dos seus filhos, o espanhol perdeu o interesse pela mulher e passou a se envergonhar dela e de seu pouco prestígio social. Então, em um surto de raiva, a mulher pegou todos os filhos e os levou até o rio. Lá afogou as crianças, achando que isso agradaria o espanhol. No entanto, logo ela foi tomada pelo remorso, começou a gritar: mis hijos, mi hijos, meus filhos, em espanhol. As pessoas dizem que até hoje La Llorona vaga pelas margens dos rios procurando seus filhos. E caso ela encontre alguma criança andando por perto, a atrairá até a água e a afogará. Vai tomar no cu essa chorona. Chupa-cabra, é o último então. Espero que dê. O chupa-cabra é provavelmente a lenda urbana mais famosa de toda a América Latina. Tudo começou na cidadezinha de Moca, Porto Rico, onde camponeses passaram a encontrar suas ovelhas e cabras mortas, sem sangue no corpo e com 2 furos no pescoço. Quando a história chegou aos jornais, pessoas de todas as partes da América Latina diziam ter passado por situações semelhantes. Algumas delas, inclusive, diziam já ter visto a criatura que estava matando os animais. De acordo com os inúmeros avistamentos, o chupacabra tem cerca de 1 metro de altura, espinhos que crescem nas costas, indo da base do pescoço até sua cauda. Apesar de ainda haver relatos de avistamentos, até hoje ninguém conseguiu provar a existência do chupacabra. Porra, vou ver se consigo ler mais algum. A próxima é a Casa da Morte. Na cidade de Nova York há uma antiga casa de tijolos chamada The House of Dead, a Casa da Morte. Este belo edifício foi construído em 1874 e depois foi dividido em apartamentos. Dizem que nele habitam 22 espíritos. Entre os habitantes está o famoso escritor Mark Twain, que morou ali por 1 ano, que dizem ser impossível ver seu fantasma acompanhando por um gato. Além dessa história, seus inquilinos já narraram diversas experiências terríveis vividas no edifício. Entre eles estão a das Jane Brayton Barrell, uma garota que se mudou para lá com seu companheiro em 1957. Desde o primeiro dia, Jan sentiu uma presença muito pesada na casa. Além de se sentir estranho, observou uma noite, quando ia à cozinha para tomar água, Jan ouviu passos atrás dela, mas quando se virou não viu ninguém. Ao voltar, sentiu que algo enrosava seu pescoço. Isso aconteceu com ela várias vezes e começou a escrever um diário com todas as suas experiências. Dias depois, um cheiro muito desagradável começou a emanar no chão. Um dia, Jan estava fazendo serviço de casa quando viu uma figura humana estranha, uma sombra escura com a silhueta de um homem muito alto e forte. Ele foi à outra sala e quando olhou, lançou um grito. A sombra estava lá. Para onde quer que se movesse, o homem a seguia. Ela estendeu a mão para tocá-lo e sentiu um frio nas pontas dos dedos, descrevendo como uma substância sem substância. Puta, tem coisa pra caralho nessa lenda. Depois de alguns anos, elas decidiram se mudar, mas Jan escreveu que aquele ser escuro perseguiu pelo resto de seus dias. Para onde fosse, esse ser estava junto. Jan morreu em circunstâncias estranhas, talvez tenha cometido suicídio. Seu livro foi publicado